Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje falo com Alexandre Correia, um empreendedor, mas é um empreendedor assim lá no interior do estado, numa cidade pequena para média e que decide um dia que pode voar muito mais alto e hoje está à frente de uma empresa que trabalha com nada menos que pesquisa para grandes clientes em todo o país. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido, é um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Vamos lá, como é que essa figura veio parar aqui. Isso aqui é um caso de LinkedIn. Me acompanhando no LinkedIn, mandou uma mensagem, a gente blá 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 blá, e me conta, desenvolvi um trabalho relacionado a XPTO, não sei o quê. Eu falei, isso aí pode dar a história do Leadercast. Topa? Topo, uai. E aí foi só acertar a agenda, então vocês acabaram de descobrir mais uma forma de vir participar do Leadercast. Ele se oferece. Olha só, 3 perguntas, aquelas fundamentais que você já sabe. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Pois é, estou eu aqui o oferecido, né? Meu nome é Alexandre Correia Lima, eu tenho 47 anos de idade, eu faço um monte de coisa. Tenho até medo de falar isso, porque eu fico imaginando que as pessoas possam me ver como um pato. Sabe o pato, né? Que corre, nada, voa, canta e não faz nada disso direito, né? Faz tudo mais ou menos, né? Mas enfim, eu tenho uma empresa de pesquisa de mercado, de opinião pública, que acho que é a minha atividade profissional primária, assim. Uhum. Também sou palestrante, dou palestra pelo Brasil sobre tendências de mercado, comportamento de consumidor, inovação, enfim, essas variantes que derivam da minha atividade profissional. Minha mulher tem uma agência de viagem, então eu também ajudo ela lá, faço parte de um centro de voluntariado, toco guitarra mais ou menos numa banda retrô dos anos 80, jogo tênis no final de semana quando dá com os amigos, escrevo para alguns jornais e revistas crônicas ou artigos técnicos, já escrevi um livro, estou escrevendo meu segundo. E talvez disso tudo, o mais importante é que eu sou o pai do Cássio e do Tarek. Maravilha. E nas horas vagas eu ouvi podcast. E nas horas vagas eu ouço podcast, isso aí. Principalmente quando eu estou na Dutra, que é o mais fácil, né? Isso aí, né? Você nasceu onde? Eu nasci em Curitiba. Cara, Curitiba tá na moda, bicho. Curitiba, Antes nascer em Curitiba do que ficar preso em Curitiba. Mas de lá vem coisas assim, de lá vem Sérgio Moro e vem Gleisi Hoffmann, ou seja, Curitiba qualquer coisa. Tem de tudo que você puder imaginar, né? Mas eu saí de lá criança, cheguei a morar no Rio, Sorocaba, Manaus, Lorena, enfim, rodei bastante. Já, né? O que seu pai e sua mãe faziam ou fazem? Bom, meu pai e minha mãe, né, biológicos, sempre tiveram uma relação muito conturbada, né, então acho que minha mãe foi fazer faculdade no Paraná, foi por isso que eu nasci lá, enfim, meu pai originalmente é de Manaus, e ele era comerciante, né, era porque está aposentado, né, mas quando eu era ainda criança, minha mãe separou, e aí o meu padrasto, ele morava aqui em São Paulo, Sorocaba, bem da verdade, né, e aí ele vivia entre Rio e São Paulo, era representante comercial, tinha uma indústria de embalagens. Até que alguém ofereceu, ele era louco por cavalos, alguém ofereceu para ele uma chácara lá perto de Cruzeiro, de Lorena. E como ele já estava desacelerando, achou aquilo legal, enfim. Aí acabei indo para o Vale do Paraíba por uma contingência, né? Porque eu não tenho parentes. Hoje eu tenho, porque minha mulher é de lá, meus filhos são de lá, enfim. Mas acabei indo para lá por essa contingência, assim, Você né? tem irmãos? Eu tenho 4 irmãs, né? Diferentes. Uma irmã por parte de mãe, 3 irmãs por causa de parte de pai. Né? E a minha irmã mora hoje, uma das irmãs no Rio, outras 3 em Manaus.
Legal. Tudo espalhado. Então um pai... Com qual pai você conviveu? Com o pai biológico ou com o padrasto? Eu convivi muito mais com o padrasto. Com o padrasto, sim, que era representante era da área de vendas, então. Ele era da área de vendas, representante comercial. Ele tinha uma pequena indústria de embalagem. Era dele? É dele mesmo. Então né? Ele tinha representação, mas depois dessa representação ele migrou para ter uma indústria de embalagens plásticas. Né? Então... Eu faço essas perguntas aí para buscar... Eu quero saber quando você olhava a pessoa que era a sua orientação, o que ela era? Se é um empreendedor, eu já sei como é que você cresceu. Se é um funcionário público, eu já sei. Se é um advogado, então, quando você fala, tinha um empreendedor na tua vida. Sim. O velho era um empreendedor. Sim, era muito empreendedor. Aliás, assim, apesar de a gente ter tido uma relação um pouco conturbada, assim, né? Mas eu posso dizer que a primeira matriz de conhecimento de business vem dele, assim, né? Ele, enfim, comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade, né? Não tanto por necessidade, enfim, era um lar de classe média, típica classe média, mas ele tinha, por filosofia, era descendente de espanhóis, começou a trabalhar com 9 anos, falava, se começa a trabalhar cedo, é assim que a banda toca, enfim, e me colocou muito cedo para trabalhar na fábrica. Eu trabalhava lambendo o chão mesmo, para limpar o banheiro, para passar pano de chão, não porque precisasse, mas como filosofia, aquilo era válido, enfim. E você se arrepende disso? Não, acho muito legal. Em alguns aspectos, assim, talvez tenha me parecido talvez um pouco prematuro hoje em dia com essa filosofia de protege demais, mas eu acho que eu consegui extrair muito mais coisas positivas do que negativas. Hoje em dia eu vejo as pessoas... Eu não gosto de ficar julgando, fazendo juízo de valor, mas parece tão moles, assim, o que parece pra mim tudo moleza, vida, céus. E pra mim, sabe esse negócio de trabalhar, estudar, é sempre tão normal. Vai bater uma laje, porra. Pois vai capinar um terreno. Então era assim, eu estudava, depois eu ia pra fábrica, ou fazia coisa assim, tipo de chão mesmo, de faxina, ou então ele tinha as embalagens plásticas e a própria embalagem da matéria-prima, eu tinha que abrir aqueles sacos, era uma espécie de costura industrial, porque esses sacos, eles serviam para embalar o produto final depois, entendeu? Então era um serviço bem básico, e depois, muito tempo depois, que eu fui para o escritório. E eu via o exemplo dele, apesar de a gente não ter tido uma relação muito pai e filho, nesse sentido talvez tenha um certo buraco aí, mas do ponto de vista de exemplo empresarial, ele não tinha tempo ruim, dirigia caminhão, acordava às 5 da manhã, dirigia 600 quilômetros, voltava, o homem era um trator para trabalhar, sabe? E muito empreendedor, ele ia vendo oportunidade, a gente ia para Ubatuba, sei lá, passava lá 5 dias. No segundo dia ele estava vendo se não podia fazer uma rede de sorveteria, vendo oportunidade de negócios. Então é muito possível que nesses anos de formação isso tenha exercido alguma espécie de influência sobre mim. O que o Xandinho queria ser quando crescesse? Difícil, né? Enfim, as primeiras coisas que eu lembro quando criança, eu pensava ser astronauta, eu era simplesmente alucinado por avião. E é engraçado que meus filhos hoje são completamente loucos por avião, né? Em parte, talvez, influência da agência, que eu e minha mulher a gente tem de viagem, então vê a gente viajando, se influencia um pouco por isso. Mas eu tinha um completo fascínio por esse negócio de outros mundos, espaço, enfim, né? Para um menino que vivia no mundo da lua, eu acho que era bem apropriado, assim. Eu via uma coisa meio assim, né? Depois, ali na adolescência, que é quando de fato você precisa responder aquela pergunta que você quer ser quando crescer, eu me lembro que foi uma escolha meio difícil do que fazer, mas assim, eu só sabia de 3 coisas. Eu gostava de ler, escrever e de falar. Entendeu? Isso era muito óbvio. Eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de falar, de argumentar, enfim. Então, eu queria muito fazer... o que eu achava que eu queria fazer mais no ensino médio era jornalismo ou economia, mas poderia fazer direito, porque tinha a ver com ler, escrever e falar. Sabia, evidentemente, que eu não queria nada no sentido de medicina, isso era óbvio que eu não queria. Mas aí eu fui cair no tiro de guerra lá no serviço militar obrigatório, aos 17 anos, e não tinha como escapar daquilo, né? Então eu tinha que fazer uma faculdade que fosse geograficamente perto de mim, não tinha nenhuma facilidade como hoje tem aquelas vans fretadas e tal. E aí do que estava próximo de Cruzeiro, né? Dessas universidades que tinha, a única que eu conseguiria conjugar com o Exército, não perdendo aquele ano, e que tinha fama de boa era direito. Então foi fazer direito, que dentro desse hall de coisas, né, que podia ser de humanos, economia, jornalismo, que estava numa distância mais ou menos factível e que tinha fama de ser uma boa universidade, era direito, então eu fiz direito por causa disso. Se formou em direito? Formei em direito. Quer dizer que você tem um diploma de direito por falta de opção.
Meio que sim, né? Mas olha, Luciano, hoje eu olho e falo, porra, você aos 16 anos de idade, 17, você saber o que você quer fazer pro resto da sua vida é quase crueldade. E hoje você tem YouTube, você tem informação, você tem uma miríade de fontes de informação, mas naquela época, né, final dos anos 80, início dos anos 90, sei lá, era muito difícil você fazer, não tinha um referencial muito evidente, assim. Na verdade, o radar estava certo, era ler, escrever e falar. É. Sim, mas assim, saber na mira, assim... O pessoal me pergunta, sempre tem o pessoal me perguntando, né? O que é o meu filho quer fazer propaganda, ele não vai ganhar dinheiro com isso, o que ele faz? Eu falo, olha, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, pudesse voltar a ter 17 anos e pudesse fazer minha escolha lá, sabendo o que eu sei hoje, eu teria feito um curso de administração de empresas, mas na hora. E depois uma pós daquilo que eu quero fazer, entendeu? Primeiro administração de empresa, eu pegava uma base para falar a língua dos índios, eu vou aprender a falar a língua dos índios, aprendo a falar que nem eles, e aí eu escolho uma pós. Então eu vou numa pós em marketing, uma pós em qualquer coisa que eu quisesse, mas buscando primeiro uma base forte, né? E a base forte na época, e acho que eu continuo batendo nessa tecla hoje, né? Essa administração, não para trabalhar como administrador, mas o que eu posso ter uma visão geral do que acontece aí, né? E isso evitaria essa escolha maldita, né? O que é que você vai ser quando crescer e escolher lá atrás, e de repente lá na frente você não tem nada a ver com aquilo que você se formou, né? Aliás, o direito deve ter dado você uma base maravilhosa, e você trabalha hoje com tudo que não tem nada a ver com o direito, sim, não é o exército, né? Sendo muito poliana, né, eu tento extrair daquela fase alguma coisa, capacidade de expressão, conseguir se colocar do lado de lá, né, acho que quem faz direito tem que estar sempre olhando os dois lados da balança, capacidade de expressão, mas de fato hoje eu não teria feito. E não é nem porque eu me senti infeliz naquele curso, sabe? O que eu senti é o seguinte, pô, não é ruim, legal, fala, se expressa, mas não é isso, entendeu? Tipo assim... pode até ser no campo das humanidades, mas isso na veia não é, entendeu? E é muito engraçado, por exemplo, hoje eu sou palestrante, né? Mas sou palestrante também, mas na época eu não me ofereci para ser orador da turma, tinha uns dois que se ofereceram, e a turma falou, não, é você que será orador. Eu falei, não, nada a ver, até porque eu era um pouco bagunceiro, tinha boas notas, mas eu era meio bagunceiro. Eu falei, E na época eu já estava meio sabendo que eu não ia exercer aquilo, então eu me sentia meio... um pouquinho intelectualmente desonesto, eu ser orador da turma, eu já achando que eu estava enveredando para marketing, para essas coisas, eu já achando que eu não exercia aquilo. Pô, devia pôr alguém genuinamente imerso nisso. Quando você pegou o diploma na mão, então, você já saiu de lá sabendo que não é isso. Eu já tinha... Não vou arrumar um emprego no escritório de advocacia, nada disso. Não, o que aconteceu? Eu gostava muito de música, né? E aí, numa viagem, eu comprei um pequeno estúdio de fazer... Gostava de compor música, né? Enfim, uma paixão que já vinha de quando eu era adolescente. E eu comprei um micro estúdio. Um estúdiozinho, uma mesazinha tascando que você põe em fita cassete, enfim. Micro estúdio, porque eu gostava de compor músicas, compunha e tal. Aí, daqui a pouco, um amigo falou, pô, você compõe música, faz um jingle pra minha firma. Ele tava montando uma firma. Cria um jingle pra mim. Eu falei, né, isso eu já estava fazendo direito, na época eu tinha feito concurso Banco Brasil, tinha passado no concurso Banco Brasil, e aí fiz esse jingle para ele, achei legal, falou, pô, que legal, faço música e não ganho dinheiro, né? E aí tocou numa emissora de rádio, que era uma emissora de rádio tradicional da região, do Vale, e aí começaram a ligar para a rádio, nossa, eu vi aquele jingle, quem fez o jingle? Dá o telefone dele. E começou a surgir uma demanda inesperada, isso no segundo, terceiro ano de direito, sei lá que ano, entendeu? Então no meio do ano eu comecei a ter uma coisa paralela, nada a ver com direito, que era produzir jingles, tal, que eu fazia meio que como um hobby, porque eu gostava de música e fazia direito, e era funcionário concursado do Banco do Brasil. Aí um dia um amigo... Você chegou a trabalhar no Banco do Brasil? Foi funcionário concursado do Banco do Brasil. Tá. Funcionário concursado do Banco do Brasil. E aí um amigo que estava, um amigo da GV na época, chegou para mim e falou, Alexandre, pô, você vende... Ele queria meio que virar meio sócio meu, louco. Aí ele falou assim, Alexandre, você tinha que fazer pesquisa. Porque ao invés de simplesmente vender o jingle, você chegava para o empresário e falava assim, olha, os horários que o seu público-alvo mais ouve são esse, a emissora de rádio é aquela, o perfil do seu público é isso, estão satisfeitos, não estão satisfeitos. Então ele falou, você tem que agregar, vender só o jingle é pouco. E ele, o Clóvis, me convenceu disso, falou, pô, você tem razão. E comecei a comer tudo quanto é literatura que você imaginar, porque eu sou meio obsessivo quando eu quero uma coisa assim. E comecei a falar, acho que ele tem razão, vou começar a entender esse negócio de pesquisa, né? Isso, Banco do Brasil, direito, fazendo jingle, comecei a estudar pesquisa e comecei a oferecer meio que como um apêndice, como um acessório de jingle. E aí, quando eu vi depois, ao final do curso de
Direito, eu estava no banco, mas já achando que eu ia sair do banco, né? Fazia direito, mas já começando a me apaixonar por marketing, por pesquisa, por tendência, por consumo. E eu falei, vou acabar essa faculdade, não vou terminar essa faculdade, não vou parar essa faculdade no terceiro ano, no quarto, eu vou concluir essa faculdade. Né? Até porque o banco me pagava razoavelmente bem à época, eu também ainda estava meio assim, né? E aí o que acontece, quando eu estava acabando a faculdade, eu já meio que sentia, falei, olha, direito é legal, acho que eu até poderia exercer essa profissão, mas acho que tem coisa que me apaixona mais, sabe? Sabe aquele sopro de brisa que bate da beira do abismo, assim? Você sabe que não é a opção mais segura? E as pessoas... Aí quando eu falei, vou sair do Banco do Brasil e não vou exercer direito, né? As pessoas falam, você é louco! Então, você vai comer o pão que o diabo amassou! Essa era a pergunta. Que idade você tinha? É uma ideia de jirico. Que idade você tinha? 21, 22, sei lá. 21 e 22. Por aí, acho. Quer dizer, concursado no Banco do Brasil, que não era qualquer concurso, não, era o Banco do Brasil. Ganhava bem à época. Com os benefícios de Banco do Brasil. Sim. Quer dizer, que tem uma renca de molecada hoje em dia que só pensa nisso, cara. Sim. Eu vou perder um concurso e você decide abrir mão disso tudo aí. Tá bom. 21 anos de idade, cara, você tem toda a irresponsabilidade do mundo para chutar isso tudo. Como é que você chegou em casa e deu essa notícia para o pai e a mãe? Acho que minha mãe já conhecia um pouco e minha mãe, nesse sentido, ela é um pouco libertária, assim, ela não foi, mas assim, o círculo próximo falava, isso é uma loucura, isso é uma ideia de jirico, você vai comer o pão que o diabo amassou, você vai largar o certo pelo totalmente duvidoso, você não vai dormir em paz, não vai ter mais tranquilidade, né? E as pessoas falaram tudo isso e no fim das contas, sabe o que aconteceu? Comi o pão que o diabo amassou, não tive mais paz, foi uma ideia de jirico. Elas tinham a razão. E você se arrepende de ter tomado aquela decisão? De jeito nenhum, foi a melhor asneira que eu já fiz. Assim. Porque, apesar de tudo isso, isso é um baita aprendizado e assim, é muito difícil você viver uma vida na qual você não é você, entendeu? Sim. Então aquela coisa de carimbar, formulário... Eu sou um cara muito adaptável, não também que fosse morrer de infelicidade dentro do banco, mas, de novo, igual o direito, não era aquilo. Até poderia ser um bancário bem-sucedido, tudo indicava que eu ia ter uma carreira legal, promissora, o banco era um bom ambiente, assim, mas não era aquilo que eu queria, entendeu? E as pessoas tinham razão, ainda mais onde eu estava, no meio do Rio São Paulo, porque uma coisa é você estar dentro de São Paulo ou dentro do Rio. Estar no meio do caminho do Rio São Paulo é a pior merda que podia acontecer. Você está 220 de uma e 220 quilômetros do outro. Então, num mercado totalmente restrito, né? As opções para trabalhar eram... E os comerciantes da época, que era para quem eu tentava vender meu serviço, tudo empresa familiar que tinha vencido no peito. Você não tinha esses grandes grupos varejistas que trouxeram uma ótica mais competitiva, mais de um business estruturado da importância do marketing. Eles falavam, não preciso disso, a vida inteira eu ganho dinheiro. Sim. A receitinha de bolo de antigamente funciona. E talvez eles tivessem alguma razão naquele contexto. Então foi muito difícil, as pessoas tinham razão, era uma ideia de jirico. Mas isso me deu resiliência, me fez aprender. E aprender de um jeito que ninguém aprende, não é só no livro, ali na prática, no dia a dia, sabe? Apanhando degrau por degrau, assim. Você montou uma empresa, então? Montei uma empresa. Você montou. Eu saio do Banco do Brasil para minha empresa constituída. Exatamente. O meu estúdio de criação ou de pesquisa? Era Dingo, na realidade era Dingo que eu comecei a expandir. Dingo e pesquisa, aí eu queria Mind, era comunicação e era pesquisa, né? Depois de alguns anos eu dividi, ficou uma Mind empresa só de comunicação e uma Mind empresa só de pesquisas, né? Eu fundi. E há cerca de 2 anos... eu desativei a área de comunicação tradicional, fiquei só com a área de pesquisa, por todas as mudanças, enfim. E também já há 20 e tantos anos, sabe? Mas a empresa nasceu lá? Nasceu lá. Então você começa com uma empresa de comunicação numa cidadezinha do interior. Exato. Não era nem cidade-zona. Não, era cidade de 80 mil habitantes, Puta, marketing em cidade do interior é complicado, é complicado. Muito difícil. Mas e aí, cara, a expectativa desse negócio, tinha aquela ideia, daqui eu vou pular para São Paulo, vou pular para o Rio, vou para algum lugar? Qual era o objetivo teu no médio e longo prazo lá? O objetivo era esse, era crescer. Eu achava que com grandes ideias, grandes serviços a gente ia evoluir, né? Mas no fundo era uma coisa não muito estruturada, assim, não tinha um business plan, não tinha nada do tipo, era meio, vamos que vamos, amanhã eu faço isso melhor. Tinha sócio? Tive um sócio inicial, mas sempre fui mais eu, assim, mas tive um sócio que depois não durou muitos anos, um grande amigo meu, Samuel, um cara bacana, mas depois, por N razões que às vezes acometem as sociedades, acabou não dando certo e eu fiquei sozinho como estou até hoje, assim, né? E o que acontece... Mas depois eu fui achando meus nichos, assim, e o nicho talvez mais duradouro e que me funcionou melhor
pelo menos até 2009, assim, que é quando a gente teve o maior impacto da crise econômica internacional dos Estados Unidos que bateu aqui, foi o B2B de indústrias, assim, sabe? Atender indústrias foi mais ou menos um nicho que eu me achei, que a gente teve uma configuração. Lá, mas teve Sempre lá. Lá, mas aí a gente começou a virar regional, assim. Então, mas é isso que eu quero explorar. Eu quero explorar um pouco essa tua... Isso é bem interessante, porque tem muita gente que nos escuta e que está lá. Certo. Nos lás do Brasil, lás do entendeu? Brasil. Não está na grande cidade, está na cidade pequena e tem aquelas escolhas que fazer, cara. Como é que eu vou seguir uma profissão que eu sei que na região onde eu tô ela não é valorizada, não por... Como é que eu vou dizer? É porque as pessoas simplesmente não sabem que precisa, né? Claro. Como é que eu vou vender para um cara um negócio que ele não sabe que precisa? Claro. Quer dizer, a tua dúvida é uma briga em dobrado. Sim. Primeiro você tem que ser um evangelista, Claro. que é para mostrar para a pessoa o valor do que você faz, para despertar nela o desejo de que vou experimentar. E mesmo quando isso acontece, cara, os valores são sempre pequenininhos, Sim, né? É um projetinho pequenininho, ganhando dinheirinho para uma empresinha, que não cresce. Claro, né? evidente. Como é que você lidou com isso aí, cara? Deixa eu ver se eu consigo elaborar melhor isso aqui. Você tinha um limite ali, cara, muito claro. Para você crescer, ou você começava a ir embora para outras áreas, para outras praças, ou você aumentava o valor do que você fazia, o que numa cidade pequena interior era difícil muito fazer. Como é que foi a tua olhada de falar, cara, daqui eu tenho que crescer? Sim, olha, esse início da Mind deve ter sido lá por 92, 93, né? Eu devo ter saído do banco lá por 97, por aí, né? Mas desde 92, 93 já estava vendendo o jingle. E era dinheirinho, resultadinho, etc e tal. E que eu ia porque eu era um apaixonado. Se eu ganhasse zero, eu ganhava mais do que eu precisava no banco, juntei uma poupança, eu nunca fui um cara de hábitos extravagantes, sempre morei com a minha mãe, enfim, né? Enfim. E aí o que acontece? Mas aí chega um ponto, você fala, mas pera lá, já tenho 20 e tantos anos, estou me aproximando dos 30, chega uma hora e fala, trabalho que nem louco, vivo na estrada. Sabe quando bate a real, assim, fala, as pessoas tinham razão, isso é uma ideia de jirico, isso não vai dar em lugar nenhum, foi um burro, foi um tosco. No banco eu estava trabalhando 9 to 5, né? Entrava 10, saía 5 da tarde, as pessoas tinham razão, eu preciso ter vida, preciso ganhar dinheiro, daqui a pouco eu quero ter minha casa e aí esse negócio não dá dinheiro. E aí eu cheguei à conclusão, eu falei, eu só vou ganhar dinheiro com quem tem dinheiro. E eu vi assim alguns comerciantes, empresas pequenas ali, eu falo, ou eu transformo eles em milionários, o que é bem pouco implausível, considerando onde eu estou, a estrutura e a própria mentalidade de alguns desses comerciantes que estão felizes onde estão, né? Ou não vai dar certo. E aí eu fiz duas coisas. Em primeiro lugar, falar, eu vou descobrir aonde eu consigo, num raio acionável para mim, né? Não adianta arrumar cliente em Nova York naquela época, hoje talvez até você consiga, né? Ou eu vou atrás de onde tem dinheiro, mas eu pus um deadline para mim. Eu falei, cara, você tá próximo de fazer 30 anos, eu me lembro disso. Eu falei, o seu aniversário é 23 de janeiro, sei lá, de 2001, não lembro mais. Né? Quando você fizer 30, se você não tiver transformado isso num negócio, com cara de negócio, você sai desse, você fecha esse negócio. E eu tomei uma decisão comigo mesmo. Isso foi eu tava, sei lá, 10 meses de fazer 30 anos, um ano de fazer 30 anos, mais ou menos isso. Eu pus um deadline para mim. E de alguma forma eu já tinha tanta dúvida que aquilo desse certo, que eu me lembro que eu comprei uma apostila, eu falei, os seus parentes tinham razão, não devia ter saído do banco, eu comprei apostilas para a FTN, que é Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Eu falei, ok, volta pro plano A, né? Volta para aquele primeiro plano, volta a fazer um concurso público, paciência, né? Não dei certo como empresário, enfim. E eu me lembro que eu comprei as apostilas para o Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, eu falei, já vou até deixar ela aqui, porque está a julgar, né, a julgar pelas retrospectivas, esse negócio não vai dar certo mesmo. Mas em paralelo, eu falo, como eu me comprometi comigo mesmo a tentei. Falar que lá tinha uma indústria do ramo automobilístico, que é a maior da coisa, uma indústria grande, e falei, será que eles não fazem nenhum serviço de comunicação? Que indústria era? Yosp Maxion. Tá. É uma indústria que ela faz, indústria automotiva, né, faz chassi para caminhonete, enfim. Né, eles são um grupo grande, de fato, né. E eu falei, pô, eu conheço algumas pessoas lá de dentro, eu sei que eles têm alguma coisinha de endomarketing, deve fazer catálogo, pô, as pessoas me conhecem. Mas tudo fazendo com a agência de São Paulo, sabe? E aí comecei a prospectar isso, aí tinha uma outra indústria de pisos lá, né, que exportava, chamava Novo Piso, né? Que, aliás, foi essa indústria de piso chamada Novo Piso que fez o meu primeiro jingle. Foi ela, e era um cara amigo da minha escola, do ensino médio, só que depois o grupo foi vendido, eu já não tinha mais muito contato com esse grupo que tinha assumido a Novo Piso. E aí, no Banco do Brasil, atendia um empresário, ainda
muito capengando ainda, que era um fornecedor da Embraer. Falei, vou atrás de indústria, porque a indústria tem, os budgets são maiores, eles saem um pouquinho dessa coisa do pequeno comércio. Então vou buscar vamos para a indústria de uma vez, vamos para quem atende a Embraer. E parece quase mágico, assim, né? Nesse deadline que eu me dei, fala, ou vai ou racha, eu tenho 10 meses para fazer esse negócio virar uma empresa, eu fecho, essa indústria me chama, fala, ok, estão fazendo com alguém de São Paulo, vamos fazer um teste com você, faz uma edição, eles chamam de newsletter, um informativo interno, e aí tinha uma emissora de rádio, eu fui fazer um curso do Sebrae, chamava Projeto Visão, que eu queria ampliar minha visão de business, de negócio, de gestão, porque eu só tinha de direito, né? E aí lá eu conheço o diretor de uma rádio angustiado porque queria fazer pesquisa de audiência e não tinha como pagar o Ibope, que era caríssimo. Ele me propõe, Alexandre, estou querendo fazer uma pesquisa de audiência, que legal que tem alguém aqui que conhece um pouco de pesquisa. Vamos fazer o seguinte, a gente está pagando alguém para desenvolver um software, mas eu não tenho metodologia nenhuma de pesquisa. Eu te dou o software, eu te pago um cachê menor, você executa a pesquisa para a gente. E as coisas foram acontecendo, Luciano, parece mágica. Assim, né? E tudo que não aconteceu, sei lá, em 8, 10 anos, em 10 meses a indústria chama a gente, começa a pedir serviço, aquele pequeno fornecedor da Embraer começa a fechar um monte de contrato com a Embraer e começa a crescer, começa a demandar e começa a ganhar dinheiro, e aquela indústria de piso que eu te falei, Novo Piso, abre um escritório nos Estados Unidos, começa a fechar contrato. Quando eu vi, a gente era o responsável por fazer todo o material de marketing para eles dos Estados Unidos, de embalagem, de anúncio, advertising, PDV, tudo. Então, assim, não sei, só sei que foi assim, entendeu? Mas assim, de um momento que eu já estava quase jogando a toalha, eu falei, as pessoas tinham razão, isso foi a maior ideia de jirico. Quando eu coloco um deadline, falo, desse jeito não dá, isso aqui não vai dar. Mas não foi só deadline, você botou deadline e também mudou o perfil de cliente que você estava procurando. Aquele não daria certo. E você bateu na porta de um cara que ele ia perguntar onde é que é teu escritório, quantos funcionários você tem, deixa eu ver o teu cartão de visita, e você não tinha porra nenhuma. Não tinha nada, porque era tudo muito pequeno, e tudo aí, muito caseiro. como é que é? Bota a cara e dane-se, como é que é? Nesse sentido, a regionalidade ajuda um pouco, né? Por exemplo, a AGS, né, que era a empresa que eu atendi, que era uma fornecedora da Embraer, ele me conhecia do Banco do Brasil, então já existia uma relação de fidúcia. Falei, não, o Alexandre que me atendeu, que foi parte da conta pessoa jurídica, então tinha uma relação de confiança. Algumas dessas pessoas que trabalhavam nessa outra grande indústria também me conheciam e também, eles estavam cientes. Eles estavam cientes que eles estariam trocando de repente, sei lá, um prestador de serviço de São Paulo por um pouco menor, que ia ter mais proximidade deles, de repente ia fazer um custo menor também. Então, acho que eles fizeram... Eu acho que esses fornecedores, esses clientes meus assumiram riscos que pareciam controláveis para ele. Também depois que uma prestação de serviço foi de fato boa, isso foi subindo, crescendo, enfim. Pô, legal, que história interessante. Isso é história de empreendedor bem brasileiro, né, cara? Mete a cara aí, cara, e vamos ver se dá pra... Vai, tropeça, levanta, esfola o joelho. É isso aí, é isso aí. Mas aí, cara, aí você precisa alçar voos maiores ainda, né? Você já tá na região, trabalhando ali, você casou nesse período? Sim, meus filhos vai fazer 8 anos, e aí minha atual mulher, né, minha única, né? Nunca tive outro casamento, né? Então a gente já está junto há mais de 20 anos e aí eu acabei me fixando, querendo mais raízes ainda ali em Cruzeiro. Embora, sendo honesto, eu até tenho um amigo que brinca comigo e fala, você não vive em Cruzeiro, você vive na Dutra, né? Que meus clientes, eu não tenho clientes lá basicamente hoje, né? Agora que eu decidi só por pesquisa, meu cliente hoje em São Paulo, antes de vir gravar o podcast, eu fui numa reunião com um cliente daqui, depois eu vou ter reunião em São José dos Campos, em Campinas. Mas você está baseado lá? Estou baseado lá. Tua empresa é lá? É, sim. Que tamanho tem tua empresa? Quantos funcionários você tem lá? Hoje tem cerca de 10 funcionários. Tá. Já foi lá diretos, isso, já foi diretos, né? Porque indiretos é um pequeno exército, porque a gente usa muita mão de obra de campo, mas hoje em dia é tudo terceirizado isso. Faz mais sentido para o negócio. E você focou então em pesquisa. Teu negócio hoje é pesquisa? Hoje é pesquisa, sim. E palestra, assim, vamos dizer assim. Maravilha. Então, que é uma etapa 3 aí. Sim. Como é que você... Deixa eu explorar um pouquinho agora de pesquisa, porque isso é fascinante, cara. Essa coisa, ainda mais em tempos de Datafolha. Vixe, mas... Em tempos de Datafolha, cara, em tempos de eleição. Você chegou a fazer pesquisa política? Faz política também? Sim, ocasionalmente faz. Porque tem uma coisa do interior que é o seguinte: se você tem, sei lá, uma empresa em São Paulo, você é especialista no segmento saúde. Aí você só faz pesquisa para o segmento de saúde. Sou especialista em... Quem está no interior, meu amigo, você não tem direito de ficar escolhendo segmento, não. Sim. A demanda não é tão grande assim a ponto de você falar, vou fazer só. Não dá para você nichar tanto. Então, como eu tinha um posicionamento regional, hoje eu atendo grupos multinacionais e tal.
Meu amigo, apareceu pesquisa eleitoral, você faz eleitoral, pesquisa de audiência de rádio, você faz pesquisa de audiência de rádio, então é como a banda toca, né? Então a gente fez e faz, sim, muita pesquisa de opinião pública, eleitoral. O livro que eu lancei ano passado, inclusive, é sobre pesquisa de opinião pública. Como chama o livro? Pesquisas de opinião pública. Teoria, prática, estudos de caso. Tá. Que é uma coisa fascinante. Essa eu me fascina demais, né? Aliás, isso tem uma literatura muito grande mundial aí a respeito da questão de pesquisa. E tem um lance maravilhoso que para mim, eu acho que um dia, daqui a algum tempo, alguém vai ter que parar e sentar para escrever um livro e vai ser pesquisas AT e DT. Sim. Antes de Trump e depois de Trump, né? Verdade. Porque aquilo que a gente assistiu acontecer ali, com as pesquisas, dando que o cara morreu e o cara vai e leva e ninguém entende direito o que aconteceu, né? Vou falar um pouquinho de pesquisa aí que me interessa esse assunto aí, né? Vamos lá, essa coisa toda aí, né? Existe eu quero falar um pouquinho, não da técnica da pesquisa em si, porque aí a gente vai entrar minúsculo, que no meu caso aqui. Eu quero falar um pouquinho dessa a imagem que as pesquisas de mercado acabaram construindo delas próprias no Brasil ao longo dos últimos anos. Logo que eu falei assim, tempos de Datafolha, virou uma coisa ideológica, né? Quando você fala de uma pesquisa diz isso, metade do Brasil diz isso é bobagem, eu não acredito, isso é ideológico, isso foi manipulado, etc e tal, e ao mesmo tempo toda a imprensa usa aquilo como ferramenta, né? Sim. Olha aí, como é que é muito cedo para fazer pesquisa, cara, não é hora ainda, não vai dar isso, mas está todo mundo falando a respeito, todo mundo colocando, tanto que virou uma indústria, né? Isso é uma coisa gigantesca lá, né? Como é que você lida hoje? A tua demanda é uma demanda dos marqueteiros, é o pessoal de marketing que vem te procurar porque quer lançar um produto e quer conhecer o perfil do público dele, ou seja, uma coisa que não lida com paixões, que lida com resolver um problema para a pessoa. Como é que é isso? Como é que você lida com isso aí? Como é que você está falando específico, porque eu faço pesquisa de mercado, especificamente de opinião pública eleitoral? É isso aí. Eu quero saber como é que você lida com a pesquisa. Deixa eu formular um pouquinho melhor. Eu quero a pesquisa que não lida com paixão. Sim, a pesquisa eleitoral é paixão. Tanto que tem aquela história toda aqui, eu vou votar no Bolsonaro, mas se você me perguntar para mim, eu não vou dizer quem é, porque eu tenho vergonha, e não vou te dizer outra coisa qualquer, né? Então, são paixões envolvidas lá. Mas a pesquisa é uma puta ferramenta que está muito além da questão da paixão, né? É uma ferramenta estratégica. Isso aí. Como é que é você lidar com essas coisas quando tem essa diferença? Eu só vou lançar um produto ou vou eleger um candidato? Aqui é paixão e aqui é praticidade, né? É a mesma coisa? Não, não é. Em primeiro lugar, assim, falando especificamente de opinião pública, porque às vezes eu faço pesquisa, sei lá, para um supermercado e quer saber se o cliente dele compra nele por quê, quem não compra por quê, enfim. Basicamente ele quer melhorar o negócio dele, quer que eu resolva um problema. O problema é por que eu estou perdendo vendas naquele segmento, por que meu concorrente vende mais para a classe C que eu, enfim. Quase sempre tem ela tem uma origem de uma dor dentro da empresa, né? A não ser quando são aquelas pesquisas burocráticas, porque eles são obrigados a medir satisfação por alguma norma de qualidade e tal. Essa especificamente de opinião pública, ela tem diversos compradores. Assim. Às vezes, por exemplo, a gente faz pesquisa para algumas afiliadas Globo, regionais, que precisam medir como manchete, como matéria jornalística. Assim. Às vezes para algum jornal, que como você falou, gera muita curiosidade, vende mais jornal, então eles querem saber. Às vezes é alguém tipo o publicitário, o assessor do candidato, que quer saber, falar, será que ele está bem, não está bem, que bairro que ele está melhor, que bairro que ele está pior. Quando são dessas pessoas que já têm um viés técnico, isso é meio que desprovido de paixões, né? E eu vejo muito minha pesquisa como um raio-x, assim, eu não pertenço a time nenhum. Não estou torcendo para time nenhum. Eu sou só um porta-voz ou intérprete do que o eleitorado pensa, diz, acha naquele dado momento, naquela dada sociedade. Essas pessoas que lidam mais profissionalmente, tipo um assessor, um publicitário, normalmente eles conseguem tirar o fígado da análise, porque a análise fica burra. Assim. Parte de não entender o que aconteceu com o Trump, por exemplo, é porque tinha muito fígado na análise. Assim, né? Paixão. E a paixão não te permite avaliar concretamente o que está acontecendo. Uma frase deliciosa, diz que quando a paixão entra pela porta da frente, a razão sai pela porta de trás. É por isso que é tão difícil a gente julgar os nossos filhos, por exemplo, assim, porque tem amor envolvido. Assim. Então o capeta é o vizinho, não meu filho. O inferno são os outros. Não é? Então quase sempre essas paixões são colocadas ou tenta se colocar de lado. Mas é muito difícil. Você apresenta o candidato tá mal, fala, não é o que eu sinto nas ruas, isso deve estar errado.
Enfim, e quando isso vai a público, por exemplo, eu detesto divulgar quando vem essas pesquisas, porque é uma loucura. Essa pesquisa é furada, é fajuta, não existe. Sabe o que eu acho, Luciano? É assim, certas coisas não fazem sentido. Por que as pessoas têm medo de andar de avião? Sim. Que não faz nenhum sentido. Aquele treco com 500 toneladas de lata, subir e ficar 1.000 km por hora cruzando um continente no meio do oceano, não tem nenhum sentido. A gente que olha aquilo fala, isso não faz sentido, sabe? A amostra não faz sentido. Esse negócio de você entrevista 2.000 pessoas e você pode dizer o que 170 milhões pensam, não faz nenhum sentido. É muito anti-intuitivo. Então eu acho assim, eu acho que as pessoas tendem a desconfiar das pesquisas por N razões. A primeira é que isso não faz muito sentido. Quem olha de fora é como um avião voar, sabe? Fala, algo me diz que vai dar errado. Esse negócio do avião voar não parece meio mágico, assim, sabe? Amostras é um negócio meio mágico, assim. Em segundo lugar, para quem não é do ramo e está ouvindo a gente aqui, essa questão da amostra é uma coisa interessante. Quer dizer, você tira um determinado número de pessoas e matematicamente, ou pelo teu estudo, você já sabe, olha, quantas pessoas eu tenho que conversar para poder extrapolar a opinião dessas pessoas para um grupo muito maior. Então, essas pesquisas de opinião de eleição que a gente escuta aí para falar de quem vai ser eleito presidente da República, fala com 2.500 pessoas. 2.000, é isso mesmo. E dessas 2.000 e 2.500, a gente extrapola para o resultado de 100 milhões votando nas urnas lá. E você olha para aquilo, como é que 2.000 pessoas podem me dar o resultado que eu consigo extrapolar para 1 milhão? Aí é que está a técnica e o segredo da pesquisa, né? Eu faço muita coisa, as minhas pequenas enquetes que eu faço aqui no podcast, fiz agora para o Café Brasil Prêmio e tudo mais, botei uma pesquisa e eu tenho um número mágico para meu universo, meu pequeno universo do Luciano Pires. Com 70 respostas, eu tenho o resultado dos 500, 700, 800 mil caras que vão. Uau. Toda vez, 70 respostas, eu já sei o que vai dar. Com 70 eu já matei o final, não vai mudar muito mais, sabe? Quando eu posso ampliar a vontade, os 70 já me deram o caminho ali, né? E quando você extrapola isso, realmente fica complicado, né? Claro. E aí você escuta, ninguém nunca me perguntou nada, cara. Eu nunca fui perguntado por um cara do Ibope. Nunca na minha vida eu conheci alguém que foi perguntando, como é que esse cara vem aqui me dizer. Então, essa escuridão, Exato. esse buraco negro é que cria toda essa transforma um negócio que é uma ferramenta científica. Com suas limitações muito claras. Acho que são dois erros. Um primeiro é essa coisa de achar que a pesquisa é tudo fajuta, que não existe. Mentira, é ciência. Se ela for feita tecnicamente correta e moralmente correta, ela dá muito próximo do que é. E o segundo erro é o contrário, achar que pesquisas são oráculos, bolas de cristais infalíveis. Pesquisa de opinião, Luciano, a gente não está medindo reagentes químicos, sabe? Você mistura CO com oxigênio, com sei lá o que, e você sabe num tubo de ensaio muito claramente que aquele reagente vai ter sempre aquele comportamento. A gente está mexendo com cabeça de gente, com cabeça de pessoas, num país de baixa escolaridade, com nível de politização abaixo do rasteiro, sabe? Onde você não tem uma solidez. Nos Estados Unidos, você ainda tem meio que um estabilizador, que é a inclinação ideológica, que lá isso garante alguma estabilidade. As pessoas democratas tendem a se comportar como democratas ao longo da vida, as pessoas republicanas tendem a se comportar, e você tem um pêndulo ali que não é muito. No Brasil é todo mundo pêndulo quase, assim, né? Porque a gente não tem o lastro ideológico que nos oriente. Aqui, assim como na religião, sincretismo, que você pratica várias religiões ao mesmo tempo, na política você tem você é liberal na economia e conservador nos costumes, e você é de direita no comportamento, mas de esquerda no outro. Então aqui é muito mais difícil. Então acho que a primeira coisa que o Instituto tem que ter, eu falo isso no meu livro, é a humildade de saber que a gente está num campo que é fascinante, mas altamente falível, e que aquilo não é uma bola de cristal, sabe? Não é se eximir da responsabilidade que aquilo tem de tentar descobrir um cenário, mas tem que entender que a gente está tentando interpretar pessoas, e essas pessoas têm um nível de volatilidade, ainda mais numa matéria tão complexa, tão complicada, ainda mais com a matéria-prima política que o Brasil tem. Então, acho que o primeiro ponto é baixa um pouquinho a bola e assuma que esse método tem limitações e que você não é um oráculo. E você falou uma coisa importante no começo lá, quando você falou de você fazer com um cuidado moral, né? Sim.
Que é o grande nó da questão hoje, quer dizer, quanto disso é usado para manipular, quanto disso é usado como uma ferramenta, até na formulação da pergunta você já embutia a resposta que você quer chegar lá, né? E aí dá espaço para discussões gigantescas. Eu tenho visto algumas pesquisas que aparecem aí que você fala, mas com essa pergunta, com a pergunta que foi feita, você não pode obter outro tipo de resposta. Quer dizer, não formular a pergunta, você induziu o sujeito lá. Então, é possível virar realmente uma ferramenta como é que eu digo, não só de doutrinamento, mas de manipulação das ações, né? E o pessoal fala, bom, que mal tem isso? Cara, tem todo o mal do mundo, porque uma pesquisa errada pode implicar em medidas a serem tomadas de política pública, sabe? Eu vou escolher onde eu vou botar o dinheiro, baseado numa pesquisa que foi feita de maneira meio torta, né? Então tem que ter um certo cuidado aí, né? Realmente. Qual é a proposta de valor que quando você vai vender o teu trabalho para teus clientes, o cara que te chama já sabe o que está comprando? Vamos pensar o seguinte aqui, há um tempo atrás você falava de pesquisa, eu vou estar na moda, vamos fazer. Hoje em dia um cara quando te chama, ele sabe o que ele está comprando, ele sabe que eu preciso de uma pesquisa, porque ou ainda é muito o cara do marketing querendo arrumar uma referência, dar uma tangibilidade para um negócio que ele não isso, dele, tentar pegar que o valor dele seja reconhecido. Como é que isso acontece hoje? Olha, hoje em dia se tem muito mais consciência, aqui eu estou ampliando, falando de pesquisa no sentido muito mais amplo, não só de opinião pública, muito mais consciência que a gente está no mercado competitivo e que informação de qualidade é matéria-prima para você tomar boas decisões. Você mesmo fala que, né, você coleta informações, faz sua pesquisa, porque essa informação é útil para você subsidiar seus negócios, seu planejamento. Então, existe uma consciência um pouco maior. Mas a gente está longe do nível de consciência, sei lá, dos americanos que fazem pesquisa para tudo, que já tem introjetado, até porque ele tem essas paranoias do show me the money, né? Então do ROI, do retorno sobre investimento. Então, eles são mais aficionados por métricas. Então, acho que entre chegar nesse preciosismo americano, não estamos lá, mas já saímos muito da era paleozoica de não precisamos de informação. Mas o que eu me posiciono, você falou de entrega de valor, é duas coisas. A gente é meio que uma alfaiataria de pesquisa. Eu não tenho pesquisa de prateleira, isso é legal. Todo mundo que faz pesquisa conversa comigo, que sou o dono, que já tenho alguma estrada, né, um quarto de século de estrada andando nisso daí, que posso conversar com ele. Eu uso toda essa experiência que eu já tive com uma carteira diversificada para tentar desenhar tailor-made mesmo, sabe? Um projeto de pesquisa que seja adequado para ele, com um bom custo-benefício normalmente. Eu não tenho, por exemplo, a abrangência nacional de um grande instituto que tem escritório em todas as capitais, mas vou conseguir entregar um trabalho de inteligência, de análise apurado para ele. É muito mais customizado. Acho que essa é a entrega de valor. E, sobretudo, essa coisa, uma paranoia que eu sempre tive é: que problema você quer que eu resolva? Por que você quer fazer uma pesquisa? Acho que essa é a primeira coisa que eu pergunto. Por que você quer fazer uma pesquisa? O que eu vou resolver? Que respostas você quer que eu te traga? Ao ponto de, se eu achar que é impossível trazer aquele tipo de resposta, eu falo, desculpa, isso é irrespondível através de uma pesquisa. E eu acho que é isso que eu me posiciono. Até porque a gente está vivendo um mundo que está cheio de captação de dados, né, Luciano? Antigamente você precisava sair coletando dados. Hoje em dia você vê as métricas naturais, o cartão de crédito deixa rastro, sua navegação da internet deixa rastro, seu GPS deixa rastro, ou seja, a gente está produzindo dados de pesquisa. Talvez o que falte seja analistas dessa pesquisa, fazer essa somamorfa de dados, desse vômito desvairado de dados, elas fazerem sentido, você conseguir contar uma história através dela e resolver seus problemas, porque coletar dados... Tudo coleta dados hoje em dia, então talvez esteja faltando a análise, a inteligência para entender como esses dados se interconectam com o problema da sua empresa, da sua organização. Essa coisa da internet tem dois nichos que para mim aí são dois nichos fundamentais, que a gente dizia que isso é do futuro, não é do futuro nada, cara, isso é coisa de agora, né? Já é imediato aqui. Primeiro é alguém capaz de selecionar no meio dessa loucura de informação que tem aí, aquela que te interessa. Fala, pô, bicho, eu não posso passar o dia inteiro aqui pesquisando milhares de coisas. Será que tem alguém que pode me escolher desses milhares, as 5, 6, 7, 10 coisas fundamentais? Que é um trabalho interessante, que eu acho que tem um nicho gigantesco aí para surgir no mercado. Já tem gente ganhando dinheiro com isso, eu vou fazer um trabalho de curadoria. Eu sou teu curador, ok?
Então, quando você quiser falar de política, fala comigo, que eu já limpei a barra e já trouxe para você as opiniões importantes, os livros que interessam e tudo mais, o trabalho de curadoria. E outro trabalho é esse da interpretação, né? Que é, eu não quero só ver o fato, eu queria uma opinião. Eu queria ouvir uma opinião a respeito. Será que quem é que tem capaz de pegar os fatos que estão por aí e me dar uma visão que eu não tive? E que não precisa ser igual à minha. Aliás, eu não quero alguém que fale aquilo que eu quero ouvir, eu quero alguém que me dê uma opinião de um ponto de vista que eu não tinha visto. Falou, cara, por esse ângulo eu não fui incapaz de ver, né? Sim. E isso tem um valor gigantesco que está começando a ser ampliado, porque isso era atributo da mídia, era do grande jornalista, era a opinião que o jornalista tinha, era um professor que tinha na sala de aula, e agora está na mão da gente, aperta o botão na internet, você tem milhares de caras, até youtuber de 10 anos de idade dando opinião isso mesmo. E tentando influenciar no jeito como você vê o mundo, né? E nessa hora é que se começa a ficar importante os trabalhos que se realizam no mercado hoje em dia para você refinar a capacidade de julgamento, de discernimento, julgamento e tomada de decisão das pessoas, que é a base do que eu faço, né? Eu pergunto tudo pra mim, o que você faz com o podcast? Bicho, meu trabalho é feito para ajudar as pessoas a refinar a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Quando você refina isso, o resto sai na urina, né? É verdade. Então, eu acho que essa visão é uma visão que falta para muita gente. Eu estou preocupado em buscar dados, me dê a pesquisa, me dê dados, e chegaram os dados, o que eu faço com ele agora? Eu estudei pesquisa nos Estados Unidos, uns anos atrás, e uma coisa que eles enfatizaram muito, e que eu fiquei um pouco surpreso, um pouco feliz, é que nos Estados Unidos, que é meio que a Meca, eles estavam falando muito isso. O provedor de pesquisa não pode ser mais um entregador de dados, assim. Sim. Ele tem que ser um resolvedor de soluções. Não basta você falar, eu vou te descrever o abacaxi. O abacaxi tem uma coroa assim, espinhosa, ele é amarelado, com tons de laranja. Isso não serve mais. Você tem que explicar, descascar para o cliente, fatiar, ou seja... eu fiquei um pouco feliz e falei, puxa, isso já está um pouco meio DNA. Lá atrás eu já via que não podia entregar um monte de tabelas, gráficos e planilhas, tinha que ir além disso, porque Katsu você contratou essa pesquisa, isso não podem ser 200 folhas encadernadas que você põe numa estante, tem que ter uma razão lógica, prática para você gastar esse dinheiro. E é muito isso, a tendência é essa, porque a gente está afogado em número, afogado em informação. Então, assim como a gente não deve consumir alimento que não nos faz mal, né? A gente tem hoje essa cultura, informação é a mesma coisa. O problema já não é mais adquirir a informação. Antigamente a gente tem que ir atrás de livro, de revista na banca. O problema é você selecionar, você ser um curador desse conhecimento. Porque sabe o que acontece? Você muda a banda do celular e da internet para 2G, 3G, 4G, 37G, mas você não muda as 24 horas do seu dia. Isso continua comprimido em 24 horas, você tem um tempo para dormir. Então você precisa ser muito seletivo nessa informação que você adquire. E nesse sentido, os curadores de conteúdo, como você é. Café Brasil, o que é? O cara fala, eu vou assistir, porque eu sei que ali vai ter um bom conteúdo, o Luciano é legal, ele sabe, né? Sabe conduzir, traz conteúdo interessante, atualizado. Essa curadoria é fundamental, porque a internet traz um monte de coisa, mas traz lixo no meio também, sabe? E se tem uma coisa que você não recupera, é o tempo. O tempo que você ficou consumindo lixo, você não volta mais. Deixa eu te botar numa saia justa agora aqui. Você falou um negócio lá atrás que tudo que você fala aqui eu pego, hein, cara? Você passa batido não, né? Que medo. Você falou um negócio lá atrás interessante que você disse, minhas empresas, eu parei tudo com a parte da comunicação tradicional e foquei na parte da pesquisa. Por que você parou com a parte da comunicação tradicional, cara? Onde é que o bicho estava pegando? Olha lá, foi uma série de fatores, assim, né? Acho que vinha um lento descontentamento com a atividade, como se minha alma fosse lentamente descasando daquela atividade, sabe? Lentamente ela vai saindo daquela atividade. Resultados declinantes, assim, cada vez mais esforços para cada vez menos resultado do ponto de vista de gestão financeira, operacional mesmo. E você está falando do quê? De fazer o jornal interno, de propaganda, de imprimir material para os caras, do que você está falando? Porque olha só, a agência de propaganda ela sempre teve alguns papéis. Um papel, que é o papel morto, né, do intermediador.
Ele é um middleman, é um intermediário entre a mídia e o anunciante. Sim. É um papel complicado, porque os intermediários com a internet estão morrendo, e porque boa parte das mídias tradicionais estão perdendo o naco que eles tinham na divisão do bolo. Então, esse é um papel ainda existente, mas declinante, né? Um segundo papel era de dar acesso a uma empresa a serviços que normalmente eram de uma especificidade que era impossível para eles. Sim. Criar banner, um logotipo, etc. e tal. E esse abismo que separava o desejo da execução diminuiu. Você mesmo falou aqui que você é capaz de criar seu logotipo. Sim. Ou seja, hoje em dia você tem ferramentas de você mesmo fazer seu site, você mesmo fazer seu flyer. Antigamente era muito complexo você pôr um anúncio numa mídia tradicional, tem o formato, tem que ser CMYK, sangrado. Hoje em dia você faz seu post no Facebook, ele te dá as métricas, faz teste AB, ou seja, parte desse domínio do ferramental, que era uma coisa meio que de confraria, assim, ficou mais aberto. Ou seja, então o papel de intermediação perdeu um pouco de espaço, o papel do domínio do ferramental ainda existe, mas muito menor, né? E claro, a agência tem um papel de construtora de narrativas, de posicionamento, um trabalho mais complexo que continua existindo, né? Que é a parte de planejamento, de estratégia. Planejamento, de estratégia, da inteligência do negócio, assim. Sim. Mas uma boa parte desse insumo que justificava as agências, ele vem, não acabando, evidentemente, não irão acabar, mas vem sendo comprimido, assim. E talvez, assim, Luciano, acho que como estágio de vida, sabe? Quando você te consome, é muito... Quem trabalha sabe, te consome muito, assim. Uhum. Eu vinha tendo, acho que, mais realização nas outras áreas. Eu diria que hoje, olhando em retrospecto, talvez... acho que eu durei até mais tempo, permaneci mais tempo, acho que muito por apego às pessoas, uma baita equipe bacana eu tinha, sabe? Que vestia camisa. Então, acho que até perceber que eu conseguiria realocar todo mundo aqui ou ali, enfim, conseguir... Não... Porque eu fechei sem precisar fechar, né? Era uma operação lucrativa, tinha uma reserva. Eu fechei porque eu vi que ia ficar... Só ia piorar usando. Só antecipei isso porque eu vi que não... E muito por causa, acho que da minha alma já não estava mais ligada a isso. Acho que tem a ver com família, com a chegada dos filhos. Eu sempre fui muito workaholic, muito mesmo, assim, a ponto de trabalho é tudo para mim. E com a chegada dos filhos, sabe quando você começa a repensar, fala, eu preciso ser mais seletivo, eu preciso parar e pensar mais, qual o sentido disso tudo? Sabe, o que adianta? Pô, eu tenho 3 guitarras e eu não toco em nenhuma porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma biblioteca cheia de livros, não leio nenhum porque eu não tenho tempo. Chega uma hora e fala, pra que tô correndo atrás do rabo, sabe? Aí você começa a perceber que você vai ter mais na vida tirando coisas da sua vida, sabe? Mas foi uma decisão muito dura, contei com apoio e orientação de alguns amigos, de coaches, porque lá no racional o Tico já sabia, o Teco, não, aquele apego, sabe? Mas no fundo eu já sabia que era uma decisão de seletividade, que seria melhor. Ainda tenho muitas atividades. E veio também meio que um chamado nos últimos anos de aprender, muito estranho, assim, sabe? Vontade de aprender, de estudar. Me inscrevi num EAD que, enfim... Sabe quando você está com vontade de consumir conteúdo, de produzir? Me veio com uma vontade de sair do operacional, do dia a dia, da campainha, do outdoor, do flyer, do folder. Então acho que isso tudo somado acabou me fazendo tomar decisão, sabe? Um lado racional, de que é uma atividade que vem comprimindo as margens da receita, piorado pelo fato de eu estar onde eu estava, né? Mas ao mesmo tempo, sabe, um desejo de dar uma reinvenção na própria carreira, sabe, de se desafiar de novo, sentir o cheiro da brisa fresca do abismo, como eu falei. Sim. Assim como eu fiz no banco, falar, legal, mas eu tô a fim de pegar um outro desafio, dar uma outra vertente, mas sem despirocar também, não fiz nada que não tivesse com a minha matriz essencial, continuo ali com a atividade de pesquisa, tudo, mas foi uma coisa meio de ser mais seletivo, de dar mais foco na atividade que eu sinto um pouco mais de identificação e que me parece mercadologicamente, onde eu posso ter um retorno potencial para as horas e para a energia que eu invisto. Você não tem medo de perder teu negócio para um robô? Eu acho que essa possibilidade existe. Os robozinhos vão chegar aí, o cara vai... Senta lá, aperta 4 botões, o robô faz a pesquisa e em 10 minutos entrega para ele. Como é que você lida com essa ameaça? Agora, sim, essa ameaça é uma ameaça do planeta Terra, né, Luciano? Sim. Qualquer coisa pode ser substituída por um robô. Antigamente a gente achava que o robô ia substituir o trabalho de apertar parafuso, né? Hoje em dia não, o robô vai substituir, dizem que uma das profissões, olha que loucura,
mais ameaçadas pela tecnologia, piloto de avião, né? Porque o avião vai ser pilotado muito melhor se ninguém enfiar a mão nele ali, né? Então, assim, hoje em dia, todo mundo está sujeito a isso. Acho que então você tem que abraçar a mudança, se reinventar, tá sempre... Você tem que ter empreendedorismo e apreendedorismo. Tem que ter capacidade de aprender, se desafiar. Você, pelo que eu sei da sua trajetória, você já foi um executivo. Sim. Você meio jogou as coisas, foi buscar seus Everest, mergulhou nos seus abismos aí e se reinventou. Tá? Como eu estou fazendo um pouco disso. Assim. Esse risco existe. Existe sim, mas eu vou ser um analista, vou ser um palestrante, vou voltar a lavar banheiro de fábrica de novo, farei algo. Assim, a única coisa que o pessoal pergunta também para mim, fala, cara, a única coisa que me deixa tranquilo é o seguinte, traz o robô que você quiser aí, cara. Esse robô não vai tomar decisão como eu tomo. Ele é incapaz de tomar decisão porque ele não vai conseguir olhar no olho da pessoa, ver o suor descendo aqui, ver a ação corporal, ver a mão nervosa, sentir a temperatura, sabe, pegar o humor, etc e tal. Eu acho que um dia talvez até ele chegue lá. Aliás, me mostraram agora, eu fui para os Estados Unidos participar de um evento grande lá de palestrantes dos Estados Unidos, e os caras levaram, teve uma parte lá que foi de novas tecnologias. E o cara mostrou uma tecnologia lá que é de chorar, cara. O cara eles botam uma câmera atrás do palestrante filmando a plateia. Sim. E essa câmera tem um software dentro do sistema dela que lê expressões do povo na plateia. Então ela consegue mapear a expressão do povo e pela expressão facial do povo ela passa um toque pro palestrante dizendo, ninguém gostou da piada. Os caras estão incomodados, bicho, a turma tá perdendo interesse. E ele faz isso lendo, subiu a sobrancelha, uma ruga qualquer mudou. Aí você vê um negócio desse funcionando, cara, como assim, cara? Isso vai me dar uma ferramenta maravilhosa que, por outro lado, ela é totalmente fake, né, cara? Sim. Porque ela vai... É como televisão, né? Sim. Fica vendo televisão, o cara fica de olho no Ibope lá, ó, tá caindo, faz alguma coisa. Então você vira aquela coisa horrorosa, o programa, que você fala, por que tanto tempo para dar notícia? Sim. Por que ele não fala logo o que é? Porque não pode, se ele falar, ele vai derrubar a coisa, né? Então, e até outro dia eu tava lendo um outro material, que eu acho que até comentei isso num dos programas aqui, falando da Amazon, que a Amazon botou o Kindle no ar, e você tem o Kindle lá, e você, quando você está lendo o livro, você consegue sublinhar, você marca aquele texto que te interessou no livro lá. Só que teu Kindle está conectado na Amazon, então tudo que você fez em highlight social, de alguma forma, sobe. E aí você consegue abrir o livro na hora de comprar, e ele te dá as principais coisas que a maioria do povo sublinhou. Então, o trecho mais sublinhado foi esse. Se você fizer um trabalho de inteligência nesse processo todo, você consegue ter uma receita de um best-seller. Sim, verdade. Porra, me dá aqui tudo que os caras quiseram, eu consigo ter uma receita e eu vou escrever o livro que vai vender 1 milhão, né? E a hora que você faz, não é bem assim. Exato. Não foi só o pedaço que o cara sublinhou, tem uma amarração, bicho. Claro. Tem uma história contada aí, teve alguém que botou uma certa inteligência que tem que ter veia correndo para fazer, sabe? E eu acho que e por isso é que eu fiz questão, quando um programa como esse aqui que nós estamos fazendo. Ô, Luciano, por que você não grava por Skype? Porque eu não posso fazer isso que eu estou falando com você aqui. Eu não tenho como ver você se mexendo aí e me monitorar. Então, meu medo do robô, eu acho que eu vou morrer antes. Dele me E tem algo mágico, Luciano, no poder do aleatório, do randômico, sabe? Que a vida proporciona isso. Os nossos eu sou uma loteria genética, a gente tem um monte de pares de cromossomos que ninguém tem como pré-determinar. Eu fico com medo dessa inteligência artificial, ao mesmo tempo, deixar tudo um mainstream só, tudo tão uma forma homogênea, né? previsível. Parte da graça está no imprevisível, no imponderável. Eu fico com medo da hora que o algoritmo regular tudo e ficar tudo muito certinho, talvez perca a graça. Você já pensou um jogo de futebol onde o juiz não erra? Porra! Eu acho que é por isso que a FIFA não deixa, é porque tem que ter polêmica. Parte da graça é você reclamando, achou mimimi no dia seguinte, foi pênalti, não foi. Porra. Eu acho que tem que ter um pouco esse aleatório, esse imponderável, faz parte da vida, assim, né? Então, um pouquinho de caos no meio da ordem, acho que pode dar um tempero especial, ou gerar variações interessantes, inusitadas. O que é criatividade? Acho que a dificuldade do algoritmo criar coisas realmente inusitadas, porque ele sempre vai procurar o lógico. E aquilo que nos surpreende
é muitas vezes aquilo que surpreende o lógico, que foge à regra cartesiana das coisas. Você vai nesses chefes, ele põe manga com tapioca, sei lá o quê, porque ninguém poria manga com tapioca, com carne desfiada, sei lá. Racionalmente isso não deveria ser feito, né? Isso, racionalmente não. Aí vem um maluco, sabe, faz um negócio que foge à regra, e aí esse imponderável, esse toque de surpresa não surpreende, sabe? Então, ao mesmo tempo em que as coisas previsivelmente certas, elas podem ter sua função em organizar o caos do mundo, eu acho que parte da nossa evolução vem do caos. Aliás, se não viesse um meteoro aqui e estabelecesse o caos 65 milhões de anos atrás, possivelmente a gente não estaria fazendo o podcast, ou seria o Luciano Tiranossauro com o Alexandre Rex aqui, sei lá, mas a gente precisa um pouco de caos para dar um sabor extra nas coisas da vida. Então eu tenho medo com essas coisas muito certinhas de algoritmo também. O que você acha que vai acontecer agora nas eleições aqui? O que você está vendo acontecer aí? Eu não quero saber quem você vai votar, não me interessa quem vai ganhar. Eu quero saber o seguinte, no processo que está acontecendo no Brasil agora, nós estamos vivendo um processo eleitoral que para mim é diferente de tudo que a gente já viu até agora, ele é totalmente diferente. Tem correntes novas chegando, tem correntes velhas morrendo, tem conexões sendo feitas que a gente nunca pensou que ia acontecer. Tem um histórico que uma garotada está assistindo aqui agora que ninguém nunca tinha visto. Exato. Tem gente presa, tem etc e tal. Isso vai dar alguma coisa que ninguém sabe direito o que é, né? Exato. Você com as suas pesquisas aí, que faz esse trabalho, o que você está vendo acontecer e o que você acha que... Eu acho que essa é uma das eleições mais difíceis e imprevisíveis das últimas décadas, o que é quase um clichê, mas é verdade mesmo. A gente sempre teve no Brasil um quadro relativamente polarizado entre PT e PSDB, e a gente vê esses outros dois partidos meio que em frangalhos. Historicamente, quando um partido vai muito mal, o outro cresce, mas dessa vez não, é PT e PSDB, os dois sendo dissolvidos, até porque eles pertencem à mesma realidade, né? Eles pertencem ao mesmo quadro deteriorado, né? Mas ao mesmo tempo, tem um traço distintivo muito grande em relação às outras eleições, é o seguinte, não tem nada para pôr no lugar, assim. A impressão que eu tenho, assim, é que o eleitor está em busca de um modelo, de um candidato que ele não existe, que ele não encontra na prateleira do supermercado político. Não há o que ele quer, assim, né? Isso mostra o hiato de líderes que o Brasil viveu. Seja por essa polarização acéfala que o Brasil... O nível do debate está muito raso, está muito ruim, está muito horroroso. E já não é de hoje, Luciano. Né? Assim, se você for olhar as campanhas de 2010, 2014, foram campanhas muito ruins, muito vazias, não é de hoje, né? E esse absoluto divórcio, a prática política é totalmente desalinhada, são quase como se fossem autistas em alguns aspectos, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é na acidez dessas grandes crises que a gente pode surgir com um país melhor, assim. Hoje a gente tem, acho que quem ganha as eleições são os nulos e brancos, assim, né? Quem tem maioria, né? Pois é. Né? Nulos e brancos. Agora, eu acho que a gente precisa... E é muito engraçado, né? A gente vê disrupção em todo lugar, né, Luciano? Sim. O mercado de táxi está sendo disrupcionado pelo Uber. O Airbnb vai fazer uma disrupção na indústria hoteleira. A indústria da música virou... As bolachas de vinil virou tudo 0 e 1. Agora é tudo binário, né? Enfim, tudo foi disrupcionado, mas a política parece que ficou congelada numa era paleozoica aí. Então, acho que isso tudo precisa mudar. Mas, ao mesmo tempo... É pela via democrática e política que você resolve essas equações, né? A negação da política, a não política, ao mesmo tempo é o totalitarismo, né? A gente não teve experiências na história da humanidade muito bacanas com totalitarismo, com absolutismo. O que precisa mudar é o jeito que se faz política no Brasil, que é totalmente desalinhado de boas práticas, do que o país precisa. Eu acho que estão faltando líderes à altura do nome, assim, líderes com postura de líder, sabe? Com estofo de líder, com capacidade de líder. Isso não é uma matéria simples, não, sabe? Porque você precisa ter um atributo moral, você precisa ter um atributo técnico, você precisa ter um atributo político, você precisa ter instrumentos partidários para ser minimamente competitivo, você precisa ser carismático. Sim, tem mais tem mais um problema ainda que é fundamental. Como é que você vai mostrar isso para o povo? Pois é. Um baixo nível de escolaridade. Como é que você vai mostrar isso para o povo? Você vê o exemplo agora que nós estamos nas eleições. Apareceram alguns candidatos interessantes. Você tem o João Almoedo no Novo, você tem o Flávio Rocha aparecendo ali, tem caras que não são do meio e que estão aparecendo ali.
Como é que você apresenta esse cara pro povo, cara? Como é que você mostra? Não tem como mostrar, não tem como aparecer. A mídia não mostra. E mesmo quando ela mostrar, ela vai mostrar Caricato, o que interessa a ela, né? Ou seja, talvez. mesmo as pessoas que poderiam estar com eles, não vão porque não vão conseguir ver. Não vão conseguir ver nenhuma característica dessa, nenhum atributo desse aí, né? Quem vai ver? Um pentelho que nem eu, que vou procurar, que vou pesquisar, que vou atrás, que mexo, entro na página do cara, questiono o outro, aí no fim eu formo minha opinião. Mas, cara, esse sou eu, que tenho o privilégio de ter estudado, de estar conectado aqui. O Zé, cara, o Zezinho lá, que está preocupado se vai conseguir pagar o almoço dele amanhã, ele não tem nem caminho para procurar. Tá? De novo, a importância de alguém para fazer essa seleção, alguém para passar opinião, alguém para dar dica para ele. Olha, cara, eu vejo um nó. Sem entender. Eu estou assim excitado, tá? Eu tenho uma excitação real de que essa vai ser legal. E vai ser super importante para o país, né? Uma eleição como mais importante do que a gente já viu. Mas eu acho que isso colabora para o processo de amadurecimento, assim, né? Por um único motivo, cara. Ela quebra essa pasmaceira que a gente vem vendo. Também entendeu? Acho. Tem uma quebra de pasmaceira, mesmo que não aconteça nessa eleição agora, essa quebra vai dar o resultado na outra eleição lá na frente. São mais 4 anos de... Assim como tudo que está acontecendo no Brasil, eu vejo como um ponto de inflexão antropológico, sociológico, junho de 2013. Quando eu olho em retrospectiva e falo, junho de 2013, ela mostra o brasileiro se enxergando como contribuinte que nunca tinha se enxergado. É uma loucura, porque a gente acha que o Estado faz benéfico, cai na escola, enfim. E o brasileiro nunca se enxergou muito bem como... Eu falei isso para os colombianos que estavam aqui, né? Só para você que está ouvindo, antes de começar o programa, tinham 3 colombianos que vieram me visitar aqui e sentaram lá e pediram para eu dar um panorama do Brasil, e eu falo, bom, eu vou começar em junho de 2013, tá? Foi legal. Eu falei, tem um momento ali que tem uma quebra, quando se perde se destrói uma narrativa e começa uma coisa diferente lá, que ninguém sabe direito o que é ainda, mas... Está em construção esse processo, a gente vai entender daqui, vai conseguir olhar para trás daqui a alguns anos. Você falou que está com um novo livro vindo aí, o que está vindo aí? Isso, no fim o tema originalmente eu falar no fim aqui. Eu tenho estudado faz alguns anos o fenômeno da economia da longevidade, né? Ou seja, a cara do mundo e do Brasil está mudando muito e vai mudar cada vez mais, né? Porque a gente vive cada vez mais, a gente vai quebrando recordes de longevidade, as famílias estão cada vez menores, a gente tem cada vez menos filhos, né? Então o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, isso gera um fenômeno, né? Que nunca na história da humanidade a gente teve mais pessoas maduras de 50 para cima do que pessoas jovens, né? Nesse livro eu fiz um dos meus estudos, mostra que no período de algumas décadas o Brasil vai cair o número de crianças em 32%, ou seja, 1/3 das crianças vão ter a menos, 30% o número de adolescentes, e você pega as populações mais maduras, vai aumentar 240, 340, o número de pessoas com 90 anos ou mais vai subir 34 vezes, 3.400%, ou seja, quanto mais velho, mais vai aumentar o percentual no total da população. Sim. E isso, ao contrário do que talvez a gente pense num primeiro momento, isso tem impacto em tudo na vida. Não tem impacto nessas coisas mais caricatas e óbvias que a gente pensa que é pensão, previdência, saúde, óbvio. Tem impacto nisso também. Mas tem impacto na educação, não é? Tem impacto no mercado de trabalho. O mercado de trabalho não pode ser preconceituoso contra quem tem 50 ou mais. É a faixa etária que a gente está próximo disso aqui. Eu me sinto que eu não atingi meu auge intelectual ainda. Eu acho que esse meu auge está por chegar ainda, entendeu? Então, como assim vou me alijar do processo, ou você? Ó, quanta gente longeva, produtiva com essa idade, até porque o trabalho físico, que é aonde a fisiologia talvez cobre um preço um pouco maior do corpo, ele vai ser cada vez menos presente, o trabalho físico. O trabalho vai ser cada vez mais intuitivo, emocional, de atendimento, inteligente, de empatia, que são atributos que não se perde tanto com o decorrer dos anos, talvez até se ganhe, porque a gente tem mais domínio das nossas inteligência emocional, né? Então, assim, políticas públicas, não se pensa... Publicidade é totalmente preconceituosa, é tudo millennials. Legal, tem mais é que lidar com os millennials, eles são futuros, são uma coisa relevante, mas não pode esquecer de um segmento tão expressivo da sociedade. Então, essa questão do envelhecimento populacional, que já é um tema super emergente no Japão, na Europa, que é um continente muito envelhecido,
Isso já está na pauta há mais tempo, mas no Brasil se fala pouco ainda, né? E eu acho... E o Brasil tem um histórico horroroso, né? A gente só tira o lixo debaixo do tapete quando o tapete já ficou maior que a sala, né? Caiu o prédio. Caiu o prédio e falou, nossa... Caiu o prédio, tem mais 70. Tem mais 70 sim, cara, vão cair também, né? Pois é, quando os aeroportos estão tudo em colapso, falou, nossa, uma coisa burra. Você sabe que nesse evento que eu fui lá nos Estados Unidos, os palestrantes, teve um deles que levantou uma lebre no final, que ele veio falar do público-alvo. Ele botou um número, falou, ó, esse ano aqui 7 milhões de norte-americanos vão estar entrando atingindo o grau de maturidade, sei lá, fazendo 70 anos de idade, uma coisa assim. Ele falou, cara, tem um mercado para palestras aí que é um negócio que ninguém pensou nele. Quem é esse povo? Ele falou, quem é esse povo que está aí? Sim. Quem é esse povo velhinho? Quando ele deu o perfil, falou, o cara que já fez o que tinha que fazer, evidentemente... Estados Unidos, não é Brasil, sim. É diferente, né? O cara já fez o que tinha que fazer, ele tem dinheiro guardado, ele quer curtir a vida, ele não está preocupado em comprar casa própria, educar filho, ele já fez tudo isso. Sim. Agora ele quer curtir a vida e esse cara tem grana. Exatamente. Quem é que vai se aproveitar desse mercado aí? Então, o assunto para ser falado é outro, e nós estamos totalmente voltados para a molecada, né, cara? Vamos falar de novidade e tudo mais. Até porque talvez sejam temas mais sexys, assim, né, do ponto de vista de approach, eu chamo de hype, né? É hype. É hype. E como eu não sou hype, eu sou um velho, tô no segundo plano. Tem que encontrar uma maneira de trabalhar esses grupos aí. Não é que não se tenha que falar sobre os jovens, mas não pode ser monotemático. Existem outros segmentos que são relevantes e que a gente tem... Precisamos falar do Kevin, né? Precisamos falar dos sêniores. Sim. Né? E esse livro você está trabalhando para lançar o quê agora? Como é que vai chamar? Revolução Prateada, que aliás é o nome do canal que eu fundei, que é um canal que eu trato de assuntos relacionados ao envelhecimento populacional, à longevidade, trago entrevistas, dados demográficos. Chama Revolução Prateada em alusão ao cabelo prateado. Sim. Né? E é uma revolução demográfica, realmente. Assim. E canal que você botou onde? No YouTube? Tem no YouTube, se você digitar Revolução Prateada no YouTube, você acha diversos vídeos que eu posto lá sobre esse tema da Revolução Prateada. Legal. E se você digitar revoluçãoprateada.com.br, você acha o site lá também. Tá. Eu também dou palestra sobre essa questão da economia da longevidade, os impactos que a longevidade vai trazer em mercado de trabalho, sociedade, arquitetura, urbanismo, educação. As pessoas não querem vestir o pijama e ficar em casa tomando sopa, né? Aposentado vem de aposento, né? Que já tem um preconceito na própria palavra, né? Então isso é uma verdadeira revolução. Você vai ter impacto em tudo, assim. Até porque a mentalidade dessas pessoas, você não vai ser um velhinho conservador e convencional. Basta te olhar aqui, você vai ser um velhinho porreta. Eu já sou um velho porreta. Velho você não, tá. Estamos a caminho, né? Pra envelhecer basta estar vivo, né? Cara, já passei os 60, cara. Então, já passei da curva. A gente vê que a gente mesmo não vai caber nesses estereótipos que inventaram. A gente não cabe nesses estereótipos. Então, e o que o resto da molecada tem que entender é que eles vão conviver cada vez mais com os velhinhos. Sim, vai ter cada vez mais os velhinhos. Cada vez mais velhinho, cada vez mais cabelo prateado por aí, né? E o que nós vamos fazer com isso? Pois um dos insights que veio para esse livro, há uns anos atrás, numa viagem a trabalho, eu estava em Roma, e o hotel ficava meio que na periferia, num bairro residencial de Roma, e aí eu precisava muito tirar xerox de material, era um fim de tarde, acho que era um domingo. Eu saí caçando, e daqui a pouco eu chego numa pracinha, né, onde tinha uma espécie de centrozinho, Tiburtina, acho que chamava o bairro. E aí daqui a pouco eu chego na pracinha e eu vi uma cena que me chocou. Eram uns bancos, tipo que a praça de bairro residencial, assim. Tinha uns bancos, assim, uma fila de cabeça branca e prateada, assim. Uma fila gigante, sabe? Todos eles sentados, conversando, assim, muito, assim. Parecia um negócio caricato. E no parquinho atrás deles, atrás dos banquinhos, tinha assim uma meia dúzia de crianças e com as mães, babás, sei lá. Né? Aí eu olhei aquilo, falei, pracinha era o lugar que as mães vinham com os filhos. Eu falei, deve ter 4 por 1 aqui, deve ter 4 idosos por criança. E aí, aquela cena ficou gravada na minha cabeça. Sabe, sempre eu lembro daquela cena em Tiburtina, aquele final de tarde, aquele mar de cabecinha branca e prateada. E a Europa, a Itália, França, a Alemanha, são países muito envelhecidos, né? Eles já têm uma população muito envelhecida. E esse monte de pecinha de quebra-cabeça tem ficado nos últimos anos na minha cabeça, sabe? Eu trabalho com amostras e eu vou vendo que o público 60 a mais só cresce. Sempre eu tenho que ir crescendo com a amostra deles ali, né?
Assisto palestra, vejo essas viagens. Então fazia muito tempo que eu falava, eu preciso abordar esse assunto. Então faz alguns anos eu venho estudando esse tema e é um tema da maior relevância. Até porque os millennials virarão centennials. Então, né, até para quem é jovem. Quem é jovem. Porque eu falo, se juventude for uma doença, tem cura. Exatamente. Então acho que é um tema relevante, bacana para todo mundo. Assim, né? Embora muitos só vejam sob o prisma do desafio, uma baita oportunidade para a empresa, para a sociedade, uma oportunidade de tudo quanto é campo. Pô, que interessante. Isso vai obrigar a gente a ter uma nova visão da velhice. Sim. Tem que olhar a velhice de um outro ângulo, não é só o velho que ficou caquético, que eu tenho que ter mais problema de saúde. Tem um outro lado aí também, que é o lado da bolha econômica, que está na mão desses velhinhos, né? Claro. Mais uma questão que o Brasil vai ter que trabalhar, porque o Brasil trabalha muito mal o que faz com esses velhinhos, cara, né? Até porque economicamente é uma tristeza. Sim. A situação do velhinho no Brasil é uma tristeza, Exatamente. né? Então essa bolha que o americano falou lá no Brasil vai ser um pouco diferente, mas eles vão estar aí. É que o Brasil, assim, acho que o primeiro erro que as empresas cometem, eu tenho começado a prestar consultoria, algumas coisas assim nessa área, é que não dá para ver essa classe como um monolito, assim, sabe? Que é tudo homogêneo. Sim. Assim como o Brasil é muito heterogêneo em tudo, esse segmento velhinho é muito heterogêneo. Você tem o ex-executivo afluente com casa de aluguel, rico, que fala 3 línguas, dinheiro sobrando, saúde sobrando, e você tem no sertão do Nordeste uns aposentados em situação famélica, miseráveis, enfim. Né? Então você tem de tudo dentro desse segmento, então pode ser uma etiqueta, né, que a gente coloca lá o target 60+, mas na realidade, assim como o Brasil, é a soma de muitos perfis dos mais variados tipos. Mas precisamos conversar sobre esse segmento, assim, precisamos falar sobre ele. Acho que há muito a ser feito em muitas áreas para que a gente consiga resgatar, né, a dignidade do brasileiro, dessa classe como um todo, que o Brasil é muito falho, né? Em qualquer coisa que se refira a futuro, a planejamento, a gente é muito falho. Assim. Planejamento, seu nome não é Brasil. Não, infelizmente não mesmo. Né? Quem quiser te achar, vamos lá, quero te achar para algumas coisas, quero te achar para saber do trabalho com... você já deu aí a dica, repete outra vez o negócio do... O site da Revolução Prateada é revoluçãoprateada.com.br. Okay. É isso, lá você tem e-mail, que deve ser contato@Revolução Prateada. Eu tenho um site de palestrantes, né, eu dou palestras sobre tendência de mercado, sobre inovação, sobre gestão da opinião pública, sobre, enfim, economia da longevidade, esses temas que têm mais correlação com o meu core business, que é tendência, consumidor, comportamento, enfim. Meu site é alexandrecorrealima.com.br, alexandrecorrealima.com.br. Se digitar contato@alexandrecorrealima, chega no meu site. Mas vocês também me acham Alexandre Correia Lima no LinkedIn, no YouTube, tem o canal meu do Alexandre Correia Lima e também o canal da Revolução Prateada. O livro sai quando? O livro, eu pretendo terminar os originais no 3º trimestre. Eu espero que saia no final desse ano, assim, se tudo der certo. Porque é uma saga que não é fácil editar o livro, né? E você continua morando em? Continuo morando em Cruzeiro. Continuo morando na Via Dutra. Continua em Cruzeiro. Continuo morando em Cruzeiro. Legal, cara. Vocês estão vendo só? A gente bate um papo aqui falando de coisas contemporâneas, falando de coisas que tem a ver com a internet, falando de coisas que trabalham no mundo inteiro, ações que acontecem no mundo inteiro, com um cara que mora em Cruzeiro. É isso aí. Por que eu fiz questão de conversar a respeito aqui? Cara, você não precisa morar na capital do mundo para fazer acontecer. Você não precisa estar morando em Nova York. Você não precisa estar morando em São Paulo, no Rio de Janeiro, cara. Você de Cruzeiro pode impactar e pode fazer as coisas acontecer por aí afora. O mundo hoje é assim, né? Global, sem dúvida alguma. Assim, né? Legal. Ainda mais tendo um canal tão bom quanto esse. Assim. Seja bem-vindo, cara. Obrigado muito pela obrigado. visita aí. Valeu o papo tá aí. Um abraço. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly/escolha inteligente. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.